Meu nome é Cristina Tubino e sou advogada, professora do Centro Universitário do Distrito Federal DF e da Vescom Concursos. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de ética profissional, aplicado ao advogado. Um assunto muito importante para todos os concursos que se pretendam e também para a própria atuação profissional, para saber das obrigações, dos direitos do advogado, a postura que ele deve manter. E lembrando que esse tema não diz respeito apenas ao advogado particular, mas também ao advogado público, os integrantes de defensorias públicas, a Advocacia Geral da União, procuradorias em geral. Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que vai falar sobre a sociedade de advogados, e aí nós vamos lembrar dos conceitos de advogado associado, advogado empregado, enfim, para depois nós falarmos sobre um assunto também de grande importância, que são os honorários advocatícios. São dois temas que a OAB trata com profundidade, na sua legislação. Nós temos provimentos, o próprio estatuto falando a respeito do assunto. Então, nós vamos aí conversar sobre esses dois aspectos, com os seus desmembramentos da legislação do advogado. Pois bem, mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail aqui para o nosso programa, saberdireito@stf.jus.br. Qualquer dúvida, qualquer observação, vocês podem mandar que a gente responde, ok? Bom, na nossa última aula, só para podermos relembrar, nossa primeira aula, nós conversamos a respeito da inscrição do advogado, dos seus direitos e dos seus deveres. Vimos vários aspectos sobre a inscrição do advogado, local da inscrição do advogado, cancelamento da inscrição, licenciamento do advogado, suas consequências. Depois passamos ali sobre as atividades do advogado, atividades que lhe são privativas. Mencionamos aí uma análise do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade extremamente importante, que é a ADI 1127, dígito 8, que buscou analisar e no julgamento do mérito em 2006 apreciou definitivamente a constitucionalidade do Estatuto da OAB. E depois nós falamos sobre o instrumento procuratório, suas características, a procuração que o cliente, que o terceiro outorga ao advogado, e também dos direitos do advogado e dos seus deveres. Não só deveres com a OAB, mas também os deveres que o advogado tem para com os seus colegas na sua atuação judicial, mas também as suas obrigações que tem com os seus clientes. Talvez essas aí, as obrigações, os deveres, sejam os deveres mais importantes que o advogado tem. É importante lembrar uma coisa, tudo que nós falamos na nossa aula anterior, todos esses aspectos, eles vão ser aplicados ao longo de todo o nosso curso. Aqueles deveres, as obrigações do advogado, nós devemos sempre ter em mente para poder falar a respeito dos outros temas relacionados à advocacia. Bom, muito bem. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje falando sobre sociedade de advogados e sobre honorários advocatícios. Nós vamos começar falando sobre a sociedade de advogados para depois passarmos ali então para os honorários. Antes, uma introdução para a gente poder entender o porquê do surgimento da sociedade de advogados dentro da legislação da OAB. Inicialmente, a OAB ela imaginou, isso historicamente, a OAB imaginou que o advogado ele fosse trabalhar sozinho. Tanto que a figura folclórica do advogado é aquele advogado no seu escritório, na sua sala, trabalhando sozinho, fazendo as suas audiências, correndo atrás dos seus processos, no máximo tendo um estagiário fazendo esse acompanhamento, mas trabalhando sozinho. Entretanto, com o passar do tempo, essa circunstância ela mudou e a OAB passou a fazer uma previsão de possibilidade de que os advogados possam se reunir para advogar em conjunto. Essa história do advogado se reunir para atuar em conjunto com outros advogados, ela exige um esclarecimento inicial. Uma coisa são aqueles advogados, colegas,
que se reúnem e que desejam, por um motivo ou por outro, por exemplo, dividir um aluguel de uma sala, dividir o condomínio de uma sala, atuar em conjunto porque fica mais fácil, mas sem fazer uma formalização dessa união na OAB. Isso não é uma sociedade de advogados para a Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, Cristina, mas eu chamo esse meu colega que divide a sala comigo de meu sócio. Você pode até chamar ele de meu sócio, mas formalmente, para a legislação da OAB, ele não é seu sócio, ok? Isso aí é o que vulgarmente se chama de grupamento de advogados. Isso não é uma sociedade de advogados. Tá certo? Dividir informalmente sala, clientes, valores de aluguel, enfim, isso não caracteriza uma sociedade de advogados. O que é uma sociedade de advogados? Sociedade de advogados é aquela sociedade, aquela reunião de advogados que está prevista no Estatuto da OAB, do artigo 15 ao artigo 17, parece que é pouco, mas eu tenho vários parágrafos, alíneas, etc. E, sobretudo, em um provimento. O provimento que fala a respeito da Sociedade de Advogados é o provimento 112 de 2006. É um provimento grande que fala sobre tudo da Sociedade de Advogados. Às vezes é até um pouco redundante, porque repete aquilo que o Estatuto da OAB fala a respeito do advogado. Entretanto, a Sociedade de Advogados, ela realmente tem muitas regras, e para que a advocacia ela não perca a sua natureza, é necessária a imposição desses parâmetros que balizam a Sociedade de Advogados. Ok? Então, Sociedade de Advogados é aquela sociedade formalmente constituída no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só posso falar em sociedade de advogados quando ela for formalmente constituída, registrada, aprovada quanto aos seus atos constitutivos, junto ao conselho competente. Ok? Então, nós temos a legislação da Sociedade de Advogados no Estatuto, artigos 15 ao 17, e provimento 112. Na verdade, esses dispositivos de lei, eles trazem informações muito minuciosas sobre a atividade do advogado. Sobre a atividade do advogado dentro da sociedade. Ok? Primeira coisa que é tratada na legislação é sobre a natureza jurídica da sociedade de advogados. Nós vamos combinar uma coisa. Nós não vamos ficar tentando enquadrar a sociedade de advogados dentro das sociedades que vocês estudam lá no direito comercial, que estão previstas lá dentro do Código Civil, né, desde 2002. Então, lembrem-se que nós não podemos enquadrar a sociedade de advogados dentro daquelas sociedades comerciais de características mercantis que nós temos no direito comercial. Esqueçam. A OAB, ela dá a natureza jurídica da sociedade de advogados. E a OAB diz o seguinte, que a sociedade de advogados é uma sociedade civil de prestação de serviços de advocacia. Então, a natureza jurídica da sociedade de advogados é de uma sociedade civil de